Ok. Pode ir. Amados, nós vamos ter que recomeçar, porque nós estávamos sem som. Então, como eu estava dizendo, nós, na aula anterior, na parte 1 de Números, nós vimos até o capítulo 12, e ali no capítulo 12 encerrou com o povo de Deus chegando ali no deserto de Parã. E nos capítulos 13 e 14, o Senhor ordenou que Moisés enviasse um príncipe de cada tribo para espiar a terra de Canaã, porque ele haveria de dar aquela terra para o povo de Israel. Então Moisés enviou 12 príncipes, que eram os cabeças das suas tribos, e entre eles estavam Caleb, que era príncipe da tribo de Judá, e Josué, príncipe da tribo de Efraim. Josué, o nome dele era Oséias, mas Moisés mudou o nome dele para Josué, ali durante essa travessia. E a ordem é que eles passariam 40 dias espiando a terra, e no final desses 40 dias, eles deveriam trazer a Moisés as seguintes informações. Se o povo era fraco ou forte, se era pouco ou muito, se a terra era fértil ou estéril, se havia árvores ou não, e se habitavam em cidades, fortalezas ou arraiais. E Moisés também pediu que trouxessem do fruto da terra, para que ele avaliasse a fertilidade da terra, porque estavam ali nos dias das primícias das uvas, onde começariam a colher as uvas. Então eles espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobote, na entrada de Amate, subiram para o lado sul até Hebron, e ali que foi o problema, porque quando eles subiram para Hebron, ali eles viram os anaquitas, que são descendentes de gigantes. E quando saíram dali, eles foram até o vale de Escol, que era um vale muito fértil, e que ali, as frutas ali eram fantásticas. E dali então eles pegaram romãs, figos e um cacho de uvas, que a Bíblia diz que precisou de 2 homens para carregar estas uvas. E no final dos 40 dias, quando eles terminaram toda essa a espionagem da terra, porque eles tinham que trazer esse relatório antes de haver um ataque para se preparar a estratégia de guerra, né? Ao final dos 40 dias eles chegaram, reuniu toda a congregação para ouvi-los. E aí então, a congregação estava maravilhados com os frutos da terra, de como os frutos eram maravilhosos, eram grandes. Porém, os espias disseram que o povo que habitava ali era poderoso, que as cidades eram fortificadas e muito grandes, e que viram os filhos de Anak, que eram descendentes de gigantes. Então, e o povo se amedrontou por causa dessas informações. Aquilo ali desfaleceu o ânimo do povo completamente. Mas aí Caleb disse para o pessoal, falou, não, certamente nós subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. Porém, os 10 espias insistiam que eles não podiam vencer homens com tão grande estatura, que eles não podiam batalhar contra esses homens e saírem vencedores. E aí, por causa disso, desse tipo de informação, toda a congregação chorou muito naquela noite. E aí todos murmuraram contra Moisés e Arão, e eles disseram uma frase que eu quero que vocês prestem atenção, porque ela vai ter consequências. Eles disseram assim, quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Eles determinaram isto para a vida deles. E aí eles ainda diziam uns para os outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Eles queriam voltar ao Egito. Mas vendo isso, Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos. E Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e tornaram a explicar que a terra era muito boa. E eles disseram, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e não a dará. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco, não os temais. Mas quando eles começaram a falar isso, a congregação mais se irritou ainda e queria apedrejar Josué e Caleb. E por causa disso a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. E o Senhor disse para Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este.
Moisés então argumentou com o Senhor, porque ele sempre intercedia pelo povo, quando o Senhor se irava contra o povo. E ele então argumentou com o Senhor, falando assim que os egípcios conheciam a força do Senhor. E que todos os moradores daquela terra também já tinham ouvido falar que o Senhor estava no meio dos israelitas. E que se o Senhor matasse o seu povo, então toda aquela gente, todas aquelas nações, iriam dizer que o Senhor os matou no deserto porque não podia colocá-los na terra que havia prometido a eles. E então Moisés pediu para o Senhor que perdoasse de novo a iniquidade daquele povo, pela grandeza e misericórdia dele, como já os havia perdoado desde o Egito. E o Senhor disse: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, eles não verão a terra que aos seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram haverá. E o Senhor disse que, contudo, ele levaria Caleb até a terra em que Caleb entrou, e a descendência de Caleb possuiria aquela terra em herança. E aí o Senhor disse que, como eles falaram, assim ele, o Senhor, lhes faria. Veja, eles decretaram a sentença deles, falando: quem dera morrêssemos todos no deserto. Aí o Senhor falou: como eles falaram, assim ele lhes faria. Falou: neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, todos os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, eu os porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Então o Senhor, foi nesse momento, amados, foi que o Senhor decretou que eles peregrinariam no deserto por 40 anos. Era um ano por cada um dos dias que eles espiaram a terra. Espiaram 40 dias, a peregrinação deles no deserto duraria 40 anos. Como nós dissemos aqui na aula passada, esses 40 anos também abrangiam os quase 2 anos que eles já tinham passado de peregrinação no deserto. Então, aqui números aqui para frente vai tratar de em torno de 38 anos de peregrinação deles no deserto. E o Senhor falou que então eles peregrinariam por 40 anos até que aquela geração morresse no deserto. Mas os 10 espias que infamaram a terra, estes morreram de praga ali perante o Senhor. Apenas Josué e Caleb ficaram vivos. E quando viram a ira do Senhor, quando os israelitas viram como o Senhor estava irado, alguns voltaram atrás e tentaram subir o monte pela madrugada para conquistar a terra, para não ter que voltar e peregrinar por 40 anos. Mas Moisés falou para eles que o Senhor não iria no meio deles, que se eles fossem, o Senhor não iria com eles. E Moisés e a arca não saíram do acampamento, continuaram no acampamento. E eles saíram a si mesmo e foram, e de fato eles foram mortos pelos inimigos, estes que saíram na madrugada, desobedecendo às ordens do Senhor. E algum tempo depois, ali no capítulo 16, o levita Corá, ele tomou consigo Datã, Abirão e On, que eram da tribo de Ruben, e liderou 250 homens de alta posição contra Moisés e Arão. E disseram a Moisés e Arão: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Irmãos, essa aqui é mais um caso de disputas internas em que as pessoas não estavam reconhecendo aquilo, quem é que o Senhor tinha ungido, não estavam reconhecendo. No caso aqui, um levita, porque entendia que ele, levita, também podia ser o sacerdote, podia estar no lugar de Arão, ser o sumo sacerdote. E no caso dos filhos de Ruben, queriam estar no lugar de Moisés. Por quê? Porque Ruben, ele era o primogênito. Então, o direito de primogenitura, em tese, deveria ter sido dado a ele, mas a Bíblia diz que foi retirado dele porque ele dormiu com a concubina do pai dele. Então, esse direito de primogenitura ele já havia perdido. Então, o direito de liderança passou para Judá.
Mas algumas pessoas aqui estavam questionando a liderança de Moisés, achando que eles também poderiam ser os líderes. E quando Moisés ouviu isso, ele falou para Corá e para a congregação: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Tomai incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmurais contra ele? Então Moisés falou isto para Corá e mandou chamar também Datã e Abirão, da tribo de Ruben. Mas eles disseram que eles não iriam. Eles falaram assim: nós não vamos, porque você nem nos deu a terra que mana leite e mel, você não nos deste campos e nem vinhas, e agora, se a gente for, você porventura arrancarás os olhos a estes homens, nós não iremos. E Moisés se irou muito com a rebeldia da rebeldia, que essa rebelião estava crescendo. Ele se irou muito. E no dia seguinte, Corá e os homens dele puseram fogo nos 250 incensários que eles tinham e se colocaram diante da tenda da congregação com Moisés e Arão. E a glória do Senhor apareceu para toda a congregação. E o Senhor falou para Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Mas Moisés e Arão se prostraram de novo diante do Senhor e argumentaram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu contra toda a congregação? Então, porém Moisés estava, de fato, muito irritado e magoado com aquele povo. E ele disse para os israelitas que eles saberiam se era o Senhor ou não quem conduzia as ações dele, de Moisés. E que se aqueles homens morressem como morrem todos os homens, então não era Deus quem conduzia as ações dele. Mas se a terra se abrisse e os consumissem por ter irritado a Deus, então os seus feitos eram de fato conduzidos pelo Senhor e orientados pelo Senhor. Ele disse isso e a terra se abriu e tragou todos os líderes rebeldes, inclusive suas famílias e seus bens. E depois saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que acompanharam Corá e ofereciam o incenso. Então, aquele povo, eles estavam então recebendo de Deus todo tipo de bênção e ao mesmo tempo eles estavam vivendo também a justiça de Deus. E Deus já estava mostrando para eles: vocês podem ser abençoados ou vocês podem estar aqui debaixo do meu juízo. Eram eles que deveriam escolher. A escolha estava com eles. E no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão por causa daquela morte do dia anterior. E falou: vós matastes o povo do Senhor. E ajuntaram-se diante da tenda da congregação, e a nuvem cobriu a tenda, e a glória do Senhor apareceu. E de novo o Senhor falou para Moisés que os consumiria a todos. E Moisés pediu que Arão se apressasse para colocar fogo no incensário dele, e fosse lá para o meio do povo fazer expiação pelo povo, porque a praga de Deus já tinha começado no meio do povo. Então Arão fez do jeito que Moisés falou. Então, e ele ficava ali de pé entre os mortos e os vivos, com o incensário dele nas mãos o tempo todo, até que a praga cessou. No entanto, morreram 14.700 pessoas naquela praga. E para acabar com essas murmurações todas, o Senhor também pediu que Moisés dissesse aos israelitas para trazerem para a tenda da congregação um cajado de cada tribo. Os cajados eram diferenciados, então todas as pessoas sabiam: este aqui, cajado aqui é de Ruben, é de Dan, é de Judá, todo mundo sabia de quem era. Então que trouxesse um cajado de cada tribo, e neste cajado eles colocassem o nome da pessoa que eles achavam que deveria ser ali, ficar no lugar de Arão. E que na tribo de Levi, o cajado da tribo de Levi era para colocar o nome de Arão e colocar o nome dos pretendentes ao cargo de Arão nos demais cajados. Eles fizeram isto, colocaram todos os cajados, então, na presença do Senhor, ali na tenda, e o Senhor falou que aquele que ele escolhesse, aquele floresceria. Então todos trouxeram os cajados, colocaram perante o Senhor, e no dia seguinte, somente o cajado de Arão
havia florescido, e ele tinha flores, renovos e amêndoas, todo o cajado de Arão. E o Senhor ordenou que o cajado de Arão, por ser o símbolo, por ser o sinal da rebelião dos israelitas, fosse colocado na tenda do testemunho para que eles não morressem. Daqui a pouquinho nós vamos falar o que significa você colocar uma coisa lá na tenda do testemunho para afastar a ira do Senhor de sobre as pessoas. E o capítulo 18 fala sobre dízimos. O Senhor reafirma que ele escolheu Arão e os filhos dele para exercerem o sacerdócio. E ele disse que todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que deram ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Tudo que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Também falarás aos levitas, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão da eira e como plenitude do lagar. Era essa oferta alçada, fazia com que todo o lagar de tudo aquilo que havia na eira de todos os israelitas fossem abençoados. E o capítulo 19, eu trouxe para vocês uma passagem aqui, porque fala da novilha vermelha. E quanto mais os tempos forem se aproximando, mais vocês vão ouvir falar nessa novilha vermelha. Ele traz uma orientação do Senhor sobre a água da purificação. O que é essa água da purificação? O que era isso? Era uma água que ela tinha o poder de limpar uma pessoa que ela tivesse sido considerada imunda por qualquer um daqueles itens da lei de Moisés que considerava que a pessoa ficasse imunda, ou porque tocou no corpo morto, ou porque teve lepra, alguma coisa assim. Então essa água da purificação, ela purificava esta pessoa. O Senhor determinou que fosse degolada fora do arraial uma novilha ruiva, vermelha, sem defeito, e sobre a qual não tivesse sido posto jugo, que ali mesmo ela deveria ser queimada, e com ela queimaria o pau de cedro, e sopo e carmesim, e suas cinzas deveriam ser colocadas num lugar limpo. E uma porção dessas cinzas seria colocada num vaso com água corrente, transformando aquela água em água da separação, que era usada para expiação e purificação. Das pessoas, do templo, era usada para expiação e purificação. Eu trouxe porque um dia vocês saberão porque vocês ouvirão falar sobre isso. E aquele povo chegou ao deserto de Zim, e ali eles acamparam em Cádiz, que foi onde morreu Miriam, a irmã de Moisés. E não havia água para o povo, e o povo se levantou mais uma vez contra Moisés e Arão, desejando ter morrido junto aos que pereceram pela mão do Senhor. Era um povo que não tinha como lidar com esse povo, irmãos. Realmente, só Moisés mesmo, porque, como eu disse na aula anterior, a Bíblia dizia que Moisés era o mais manso de todos os homens. Então, era só ele mesmo que conseguia. E, então, Moisés e Arão foram para a tenda da congregação, e o Senhor disse para Moisés que ele tomasse o seu cajado e falasse com a rocha diante dos olhos do povo, e a rocha daria sua água, e assim daria a beber a congregação e lá os animais. Porém, Moisés estava muito irritado por causa da rebelião do povo. Então, quando Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então ele feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e dela saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Isso foi considerado uma rebeldia, porque, irmãos, o Senhor ele vinha provendo aquele povo ao longo daquela caminhada, ele vinha provendo de tudo que o povo necessitava, e assim também todos os sinais que ele fez no Egito, foi para que aquele povo percebesse que ele era Deus, que ele era um Deus provedor. Então, o que ele esperava de Moisés é que Moisés glorificasse o nome dele
ao dar aquela água, porque ele sempre avisava antes, fazia depois, avisava antes, fazia depois. Então o que ele esperava? É que Moisés dissesse: o Senhor falou que vai dar água para vocês. Então vamos lá. E tocava na rocha, a rocha, ela sairia água da rocha, e o nome do Senhor seria glorificado. Mas Moisés e Arão não fizeram assim. Então, por essa rebeldia deles, o Senhor disse para Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso vocês não introduzirão esta congregação na terra que eles têm dado. E aquelas águas foram chamadas de águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Já teve o Meribá antes, mas em outro local. Meribá era porque era águas de contenda. Então, teve outro momento que também teve esse tipo de contenda. E no capítulo 20, nós vemos que ali de Cádiz, Moisés mandou mensageiros para o rei de Edom. Quem era Edom? Vocês se lembram que Israel foi o nome que Deus deu para Jacó. Ele nasceu Jacó, depois ele foi renomeado para Israel. Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú. Edom eram os descendentes de Esaú. Então eles saíram dali de Cádiz e mandaram mensageiros para o rei de Edom, que eram os descendentes de Esaú, dizendo assim: assim diz o teu irmão Israel, você sabe dos trabalhos que nós tivemos, como os nossos pais desceram ao Egito, e como nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Mas nós clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, e nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Mas Edom respondeu o seguinte: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. E os israelitas ainda contra-argumentaram, dizendo que eles pagariam por qualquer prejuízo porventura causado nessa travessia. Mas Edom reafirmou que Israel não passaria. E não só reafirmou, eles saíram ao encontro deles com muitos homens e fez com que os israelitas tivessem que se desviar para o Monte Or. E ali o Senhor avisou a Moisés e Arão que ali no Monte Or, Arão seria recolhido, que ele não entraria na terra prometida por causa da rebeldia nas águas de Meribá. E o Senhor então determinou que levassem Eleazar, filho de Arão, ao cume do Monte Or, para que Arão tirasse as suas vestes sacerdotais e com elas vestisse Eleazar, o seu filho. E eles então saíram, diante dos olhos de toda a congregação, saíram os três para irem para o Monte Or, para obedecerem aquilo que Deus tinha mandado. E quando voltaram, voltaram só Moisés e Eleazar, porque ali o Senhor recolheu Arão. E a Bíblia diz que o povo chorou a morte de Arão por 30 dias. E aqui no capítulo 21, tem uma derrota muito breve aqui de um rei que se levantou contra o povo de Israel, mas tem aqui um assunto, que esse assunto ele gera uma controvérsia ainda até hoje, que é a derrota do rei de Arad e a serpente de bronze, que nós temos aqui no capítulo 21. O Arad era o rei cananeu. Então, esse rei cananeu, ouvindo que Israel estava vindo pelo caminho dos espias, ele pelejou contra eles e levou alguns prisioneiros. Então, Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades, que era o que o Senhor tinha determinado para o povo de Israel. Ele queria aquele povo totalmente destruído, porque o Senhor, ao mesmo tempo que estava entregando aquela terra para o povo de Israel, ele estava fazendo justiça, baixando a mão dele sobre o povo que morava em Canaã, porque a medida dos amorreus já tinha enchido. Lembra que a gente falou sobre isso lá atrás, não é? E o Senhor, apesar de que o Senhor falou que eles não deveriam lutar contra ninguém, porque ele não estaria com eles, né? Se eles entrassem em Canaã, Deus não estaria com eles, mas nós vamos ver, inclusive na próxima aula também, que Deus permitiu que eles lutassem e vencessem aqueles que lutavam contra eles. Eles não podiam ir lutar contra ninguém, mas se eles fossem atacados, Deus permitia que eles vencessem. Eles nunca foram derrotados. Então Deus permitia ali que eles vencessem
mas nas regiões periféricas de Canaã, não na própria Canaã. Então, o Senhor atentou para esse voto que Israel tinha feito, que se o Senhor permitisse que eles fossem lá resgatar, eles destruiriam totalmente tudo que eles encontrassem. E os israelitas então saiu e destruiu de fato todos eles. E depois eles partiram ali do Monte Or por um caminho que ia rodear de novo a terra de Edom, mas não ia passar pela terra de Edom, de onde eles saíram fugidos por causa do rei de Edom. Não, eles iam rodear. Só que só o fato de rodear a terra de Edom fez com que eles ficassem muito angustiados. A Bíblia fala que a alma do povo se angustiou tremendamente naquele caminho. E aí o povo murmurou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil, se referindo ao maná. Irmãos, não foi a primeira vez que eles falaram isso do maná. Eu estava esperando chegar aqui, nessa parte aqui, para falar para vocês aquela questão, por que certas coisas tinham que ficar na tenda do testemunho, para afastar a ira de Deus. Para afastar a ira de Deus. Porque vocês vão entender melhor, a gente voltando, e como é que a arca da aliança ela era feita. Era uma arca, em cima dessa arca tinha um propiciatório, uma peça de ouro que era o propiciatório. Sobre esse propiciatório que tinha os dois querubins, que as asas deles se encontravam, e eles olhando para baixo, as asas se encontravam, e ali o sacerdote colocava do sangue do sacrifício nesse propiciatório, e dali o Senhor aparecia e falava com Moisés. E qual que é a função do propiciatório? Nós vamos ver isso lá no Novo Testamento. Paulo falando isso lá em Romanos 3, 25. Paulo fala que Jesus é o nosso propiciatório, que ele é aquele que cobre os nossos pecados através do sangue, nos protegendo da ira de Deus. Então, qual é a função do propiciatório? É proteger da ira de Deus aquele que está atrás do propiciatório. Jesus, ele é o nosso propiciatório. Pelo sangue derramado na cruz, ele se coloca na nossa frente como nosso propiciatório. Para que quando Deus olha para nós, ele não enxerga as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos, porque todos nós estamos em construção. Nós melhoramos a cada dia, mas nós não estamos ainda perfeitos. Então, quando Deus olha para nós, ele enxerga o sangue de Jesus, que é o nosso propiciatório, segundo Paulo, que está ali na nossa frente. É a mesma função aqui no Antigo Testamento. O propiciatório, ele era para que Deus não enxergasse dentro da arca. A hora que se colocava ali o sangue do sacrifício, Jesus já era o próprio propiciatório ali no Antigo Testamento. Então, quando Deus olhava, ele não enxergava através do sangue. E o que é que tinha lá dentro da arca que podia trazer a ira de Deus contra o povo? Só 3 coisas tinha dentro da arca. Era um vaso com maná, era o cajado de Arão e as tábuas da lei, aquelas que foram escritas pelo próprio dedo de Deus, aquelas que foram escritas em pedra, essas dentro da arca. A lei que foi dada para Moisés ficava do lado de fora, ao lado da arca. Mas dentro da arca era a lei de Deus, cajado de Arão e um vaso com maná. Por que estas coisas poderiam atrair a ira de Deus contra o povo? Nós vimos aqui a questão do maná. Maná foi o alimento celestial que Deus deu para prover alimento para aquele povo durante 40 anos, para que eles não perecessem na travessia, para não perecer no deserto. Deus só parou, o maná só parou de cair no dia que eles chegaram pela segunda vez diante de Canaã para entrar e tomar posse de Canaã. Ali foi o dia que o maná parou de cair. Então era um alimento celestial dado por Deus e eles chamaram de pão vil, que pão vil é este. Então, se o Senhor colocou o maná ali para que o maná não lembrasse a ele da rebeldia do povo. Colocou a lei ali porque ele deu uma lei para que todos os israelitas pudessem chegar mais a ele, estar mais próximos dele. E, no entanto, eles rejeitaram a lei de Deus. A primeira coisa que eles fizeram depois da lei de Deus foi fazer um bezerro de ouro, né? Então, assim, eles rejeitaram a lei de Deus e iam rejeitando. Ao longo da história bíblica do Antigo Testamento, a gente vai ver que eles rejeitaram a Deus por muitas e muitas vezes.
Eles rejeitaram aquela lei que Deus tinha dado para eles, e ele tinha escrito pessoalmente dado para eles. E a vara de Arão, o cajado de Arão, ficou ali como símbolo desta rebeldia, porque Deus precisou confirmar uma coisa que ele já havia dito. E quem tem intimidade com Deus sabe o seguinte: Deus não costuma falar uma coisa duas vezes. Ele te fala uma vez. Se você não entendeu, ou se você fingiu que não entendeu, o problema é seu, ele não vai falar de novo. Ele costuma falar uma vez. Jesus, o Espírito Santo, ainda falam com você, várias vezes tenta te convencer. Deus não faz isso. Então ali, Deus precisou confirmar algo que ele já tinha dito antes, porque desacreditaram na palavra dele. Algo que ele já tinha ungido antes, que ele já tinha escolhido antes, ele precisou confirmar. Então, por isso, essas três coisas estavam ali. Agora, voltando aqui para o texto, por causa dessa ingratidão em relação a maná, lembra que eu falei que ingratidão Deus visita? Ingratidão e soberba não tem como, Deus visita. Por causa dessa ingratidão em relação a maná, o Senhor mandou serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muitos israelitas por causa dessas serpentes. Então eles vieram a Moisés pedir que Moisés orasse por eles, para que Deus tirasse aquelas serpentes deles. E Moisés orou, e o Senhor disse a Moisés para fazer uma serpente ardente, a semelhança da serpente ardente, colocá-la sobre uma haste, e que viveriam todos os que, tendo sido picados, olhassem para ela. E Moisés fez assim, e os que olhavam para a serpente se curavam. Jesus vinculou esse episódio aqui com a crucificação dele, lá em João 3, 14 e 15. Ele vinculou esse episódio da serpente na haste com a própria crucificação. E ele disse assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que acontece? Nós vemos até hoje pessoas que se contrapõem à Bíblia e que querem encontrar alguma coisinha na Bíblia para se apegar, falam assim: mas Deus falou que não era para fazer imagem de nada. E depois, no entanto, ele disse para fazer uma imagem de uma serpente. Como é que se explica isto? Olha só, irmãos, o Senhor falou que vocês não façam imagem de nada e não lhes prestará culto. O Senhor ordenou que não tivesse uma imagem como ídolo. Aquilo ali que o Senhor estava fazendo era transformando uma maldição em bênção, porque a serpente era maldição desde o Éden, e prefigurando a morte de Jesus, que também era transformar uma maldição em bênção. Era a mesma coisa ali, era prefigurando a morte de Jesus, porque tanto a serpente como a cruz eram símbolos de maldição. A cruz era símbolo de maldição. Então, mas eles foram transformados em cura física, no caso da serpente, e vida eterna e cura espiritual, no caso da morte de Jesus Cristo. Então, e essa inversão dependia unicamente de fé e obediência. Tanto num caso como no outro, a inversão da maldição e bênção dependendo apenas de fé e obediência. Mas aí a gente começa a compreender melhor porque que o Senhor tinha abolido mesmo de vez fazer qualquer tipo de estátuas, qualquer coisa desse tipo, porque o povo era realmente muito difícil. Porque anos depois estava o povo idolatrando a serpente de bronze e oferecendo sacrifícios para ela, chamando de Neustã. E só no tempo do rei Ezequias, ali por volta do ano 715, é que ele quebrou esse ídolo e acabou com esse ídolo. Olha só, 715, Ezequias acabou com esse ídolo. Nós estamos falando aqui de eventos que aconteceram por volta do ano 1450 a.C. E lá no ano 715, Ezequias acabou com isso. Então, as pessoas, de fato, elas têm uma dificuldade muito grande para entender os princípios da lei. Para entender os princípios. E o Senhor sempre fala isso, inclusive, principalmente na Bíblia católica. Vocês têm lá Deus falando, né? Sobre os ídolos, que eles nada podem fazer. E fala sobre as pessoas que elas adoram a criatura em vez do Criador. Então a gente tem muito isso aí tem lá no livro de Jeremias,
que tem na Bíblia Católica, falando assim, quando vocês estiverem com eles nos ombros, porque eles iam para o exílio, e o Senhor falou assim, quando vocês estiverem com aqueles ídolos nos ombros, ai de vocês, se na mente de vocês não derem glórias exclusivamente ao Senhor, porque aqueles ídolos vocês não têm que temê-los, porque eles nada podem fazer contra vocês, nem bem nem mal. Então, assim, as pessoas deixam o Criador para adorar a criatura. Isso é muito do ser humano e é isso que o Senhor quer sempre evitar. Então, na próxima aula, nós já vamos ver essas batalhas periféricas, vários reis se voltando, várias cidades se voltando contra o povo de Israel, e essas batalhas ali nas regiões periféricas de Canaã, e Israel ganhando todas. Porque, embora fosse um povo rebelde, era o povo do Senhor. O Senhor não estaria com eles entrando em Canaã, porque ainda não era o tempo de Deus. Mas se eles fossem atacados, o Senhor não permitiria que eles perdessem. Eles estavam debaixo da bênção do Senhor. Amém? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar no chat e a gente responde na próxima aula, ok?